Você é um daqueles profissionais que fica angustiado quando percebe que existe muito conteúdo disponível e que você não consegue simplesmente absorver todo esse conteúdo que está lá na internet, nos livros, espalhados por aí? Bom, deixa eu te falar que essa é uma dor muito comum dos consultores e que realmente faz muito sentido, porque consultoria, afinal de contas, é exatamente o conhecimento aplicado à prática. Então, a matéria-prima do consultor é exatamente o conhecimento. E como esse conhecimento, as informações, elas vêm sendo cada vez mais velozes, cada vez mais rápidas, e nós não temos acesso nem a condição realmente de absorver tudo isso que aparece, isso gera uma certa angústia nesses profissionais. Então, essa é a primeira dica que eu gostaria de te dar aqui. Primeiro, não dá para absorver todas as informações, é realmente impossível. Elas são geradas, elas acontecem, elas são fornecidas numa velocidade muito maior do que a nossa capacidade de absorção. Mas o segundo ponto, e que é o ponto mais importante do que eu quero trazer para você aqui, é que você não precisa realmente absorver todas as informações ou grande parte das informações que surgem a todo momento. Então, fica ligado aí que eu vou te dar algumas dicas importantes nesse sentido, se essa é uma dor, é uma angústia aí que faz parte do seu dia a dia. Primeiro, eu gostaria de falar que essa é uma das principais razões, eu defendo muito isso junto ao mercado de consultoria, principalmente com os profissionais de consultoria, é uma das razões para você ser um especialista. Exatamente porque quando você se torna um especialista num determinado assunto, o seu leque de opções em termos de pesquisas, em termos de informações, ele acaba reduzindo bastante. Não é que você vá apenas absorver aquilo que diz respeito à sua especialidade. É necessário que você também tenha informações a respeito do contexto, do mercado, das situações políticas, econômicas, sociais, para que você possa utilizar melhor, inclusive, o seu conhecimento específico como especialista. Mas quando você se posiciona como especialista em um determinado tema, em uma determinada área, fica muito mais fácil de eleger quais são as informações que são realmente importantes para você, para o seu público, para a sua audiência, e isso facilita bastante o seu trabalho de pesquisa e também de renovação do conhecimento. E essa é exatamente a primeira dica que eu trago aqui, perceba quais são as informações mais relevantes, tanto para você como especialista, aquilo que você mais gosta, aqueles assuntos que realmente te chamam a atenção, aqueles assuntos que te despertam a vontade de ir cada vez mais fundo. Isso é importante porque isso gera a motivação para que você busque sempre cada vez mais informações relevantes e também para o seu mercado. Muito importante que você foque, ao buscar esse conhecimento, na necessidade do público que você atende. Então, perceber o que as pessoas estão lendo, o que as pessoas estão ouvindo, o que as pessoas estão vendo, comentando, é extremamente importante para que isso direcione a sua busca pelo conhecimento. Dentro daquilo que as pessoas veem, a tecnologia nos ajuda bastante, porque você tem, por exemplo, referências como a Amazon, quais são os livros mais procurados, mais lidos por um público específico. Você pode ter acesso aí aos canais do YouTube e muita gente não se dá conta, fica só assistindo apenas ali o conteúdo do vídeo, mas não se dá conta de avaliar quais são os comentários abaixo desse vídeo, quem são as pessoas que estão fazendo esses comentários. Isso dá muitas dicas a respeito do nível de interesse de públicos específicos e de temas específicos que você, como especialista, pode aprofundar. Então, essa primeira dica é extremamente importante aí para que você se ligue e concentre a sua atenção, o seu tempo, naquilo que realmente é relevante. Porque se você não tiver esse foco, você certamente ficará sujeito às informações que chegam espontaneamente. E aí, meu amigo, minha amiga, se você quiser absorver todas essas informações, realmente vai gerar muita angústia, porque isso é praticamente
impossível de fazer. Um ponto importante para você que busca cada vez mais aperfeiçoamento profissional através do conhecimento, na busca do conhecimento, é que você, para não ficar perdido nesse mar de informações que existe disponíveis aí no mercado, que você eleja algumas fontes de informação, e a minha indicação é que você não passe de 5 fontes de informação principais para que você possa se atualizar, mas é importante que você perceba que essas fontes elas sejam, antes de mais nada, confiáveis. Tem muita coisa que aparece aí, né, no mercado, nas redes sociais, na internet como um todo, que dificulta você saber se a informação ela é confiável ou não, se ela procede ou não. Então, checar a fonte dessas informações, a veracidade dessas informações é extremamente importante antes de assumir isso como um novo conhecimento, como uma verdade para você como profissional ou até como pessoa. Muitas vezes a gente vê aí as famosas fake news sendo disseminadas sem uma checagem correta, e nós, como profissionais de consultoria, temos a obrigação de verificar se as fontes desse conhecimento elas são fontes confiáveis, se nós podemos realmente utilizar essa informação como uma referência. Eu não diria nem como verdade, porque as verdades elas acabam ao longo da história se modificando. Mas é importante que você perceba, para o seu contexto, para o seu momento profissional, inclusive, se essa fonte de informação ela é confiável e se você pode utilizar essa informação como um material, como um insumo para que você possa prestar aí as suas consultorias. Um outro ponto também relevante é verificar a consistência da informação. Muitas vezes você, ao buscar as informações que estão espalhadas aí no mercado, percebe que essa informação acaba não sendo muito aprofundada, ela é rasa e exatamente por isso não traz muita credibilidade e não traz muitos detalhes para a pesquisa, para o aprofundamento desse conhecimento. Então é extremamente importante que você, como profissional, como consultor empresarial, perceba que quanto mais consistente essa informação, quanto mais você puder aprofundar os detalhes, as referências da informação, mais segurança você terá ao passar esse conhecimento e principalmente ao utilizar esse conhecimento. Porque isso é uma das grandes diferenças do consultor na era digital, vamos dizer assim, nessa nova economia, porque se antes, assim como os professores, o consultor era simplesmente um detentor do conhecimento e o seu papel era muito de repassar esse conhecimento, hoje isso é bastante diferente. Você precisa ter a profundidade necessária para que você possa levar a aplicabilidade dessa informação. E é exatamente por esse motivo que você precisa ter uma informação de base consistente, para que você possa ter segurança suficiente de levar esse conhecimento à aplicabilidade nas empresas que você atende. E você poderia perguntar, mas Vitor, será que 5 fontes de informação são suficientes para que eu possa me manter atualizado como profissional? E eu diria que sim, dependendo de quais as fontes de informação que você irá escolher para tomar como base. E o terceiro elemento a considerar para escolher as suas fontes de informação é justamente a abundância. É isso mesmo. Se você vai escolher apenas 5 fontes de informação que sejam confiáveis, que sejam relevantes, é importante que essa informação ela venha de uma fonte abundante, que você tenha uma variedade de informações, uma quantidade de informações grande o suficiente para que você possa entender que aquela fonte ela será capaz de te alimentar aí como profissional de consultoria. Por isso que a escolha da fonte de informação ela é tão importante. Porque se você vai pautar o seu crescimento, claro, não exclusivamente, mas principalmente por essas 5, eu digo 5, podem ser 4, podem ser 6, mas não mais do que isso, essas fontes de informação elas precisam ser muito consistentes e muito abundantes. Você precisa estar sendo nutrido a partir dessas fontes de informação para que você consiga manter o seu
nível profissional, constantemente atualizado daquilo que é mais relevante no mercado, daquilo que realmente vai levar você a ser um especialista, um profissional considerado e bem posicionado no mercado em que você atua. E mesmo que você escolha poucas fontes de informação para se manter atualizado como profissional, é sempre importante que você reserve um tempo na sua agenda para que você possa se aperfeiçoar, se aprofundar cada vez mais. Isso pode ser, inclusive, uma dica prática extremamente importante para aquele profissional que vive sem tempo, que tem uma agenda um pouco desorganizada e acaba consumindo aquela informação que está disponível naquele momento. Essa questão da informação disponível nem sempre é a melhor informação. E é exatamente por isso que você, que atua com consultoria empresarial, que depende dessa atualização de conhecimento, precisa reservar um momento, um tempo específico na sua agenda profissional para que você possa se atualizar constantemente. Uma das coisas que eu oriento muito quando falo de modelos de negócio de consultoria, e aí se você está familiarizado com modelos de negócio, sabe que dentro desse modelo são elencadas as atividades principais que a pessoa, que o profissional deve executar para que a sua proposta de valor seja entregue ao mercado. E uma das atividades que eu considero bastante importantes é justamente essa atualização contínua como profissional. Então, se você tem essa atividade como sendo uma das mais relevantes para você como profissional de consultoria, é fundamental que você reserve na sua agenda um tempo específico, não apenas para capacitação, mas também para leitura, para pesquisa, porque isso, afinal de contas, acaba contribuindo para o seu conhecimento, para a sua formação como profissional de consultoria. Então, lembre aí de reservar um tempo na sua agenda específico para que você possa se atualizar e se atualizar da forma correta, através de um conhecimento mais específico, mais aprofundado e que conduza aí a sua formação profissional para um patamar diferenciado dos profissionais do mercado de forma geral, porque isso aí vai te dar muita consistência e vai ajudar você aí a alçar voos cada vez maiores. E para você que ainda se angustia como profissional, que não consegue absorver todas as informações disponíveis no mercado, ou pelo menos todas as informações que você gostaria, um ponto importante é que você valorize não a quantidade da informação, mas sim a profundidade do conhecimento que você gostaria de absorver. Então, a dica é: mergulhe mais fundo. Perceba que muitas vezes, quando você se depara com algum texto, algum artigo, algum conteúdo que você está lendo ou está assistindo, muitas vezes nesse contexto são citados aí autores, são citados livros, são citadas algumas referências que embasaram aquele conteúdo. Pois o que eu percebo é que muitos profissionais eles se contentam com aquela informação. Ah, citação tal é de fulano de tal. Ciclano escreveu o livro, determinado livro. Enfim, que não se aprofunda, acaba não entrando, mergulhando fundo na essência dessa fonte que foi referendada no conteúdo que ele está assistindo. Então, extremamente importante também que você mergulhe. Uma vez que você tem a referência de um autor, perceba quem é esse autor, qual o papel dele na contribuição relevante para esse tema que está sendo tratado, se é um livro específico escrito por várias pessoas ou até um paper, um artigo científico, tenha o interesse de ir atrás da fonte primária, porque existe uma grande possibilidade de que aquele profissional que está passando a informação, ele próprio ter a sua interpretação em relação à fonte original. E nem sempre essa interpretação é a melhor ou a mais fiel, a mais fidedigna da fonte original. Então, se você quer realmente diferenciar o seu conhecimento, se você deseja buscar a essência daquilo que forma você como profissional de consultoria, a dica é: mergulhe fundo nas referências, nas fontes de informação, vá na essência
daquilo que está sendo trazido como referência para o conteúdo que você está absorvendo. Isso, muitas vezes, eu digo por experiência própria, faz a diferença na concepção, no seu entendimento a respeito daquele assunto que está sendo tratado. E por fim, o que eu trago para você aqui, em relação a conhecimento, a informações, é que você exponha esse conhecimento. Veja, de nada adianta você ter muito conhecimento, você absorver muitas informações e não transformar isso não apenas em resultado. Aquela velha história, né, que dizem que o mais importante é você precisa parecer além de ser um excelente profissional. Então você pode entregar bons resultados, você pode ter o conhecimento capaz de gerar o efeito desejado, a mudança desejada nas organizações que você atende, mas é extremamente importante que você compartilhe isso, que você divulgue em palestras, em livros, em apresentações, aulas. Possivelmente você, como consultor, também tenha outras oportunidades de expor esse conhecimento. E se você não tem, pode pensar aí em escrever um livro, né, escrever artigos, enfim, diversificar, não apenas pensando em novas fontes de receita, mas principalmente pensando em como você pode se posicionar melhor como profissional de consultoria. É muito importante que você perceba que quando você externa o conhecimento que você possui, isso gera uma percepção de mais relevância para o seu público. E isso fortalece o seu posicionamento como profissional de consultoria. E pense comigo, se você é mais relevante, se torna mais relevante para o seu público, certamente você terá muito melhores condições de atrair mais pessoas interessadas, possivelmente mais clientes que entendem qual é a sua oferta de valor. Porque através desse conhecimento é que você se posiciona como um especialista e aí você pode, com o tempo, passar a ser, inclusive, uma autoridade em determinado assunto. E as autoridades, elas são sempre consultadas como fontes, inclusive como fontes até oficiais, muitas vezes, dependendo do nível de relevância, como referência para determinados assuntos. E isso não apenas contribui para que você aumente a sua valorização como profissional, mas também para que você seja visto e considerado por muito mais pessoas. E isso certamente impacta aí no aumento do seu faturamento como profissional de consultoria.